Por décadas, a televisão venezuelana criou rostos que pareciam feitos para a eternidade. Mulheres cuja beleza marcou gerações inteiras, cujos olhares se gravaram de forma indelével na memória coletiva. Elas não eram apenas atrizes, tornaram-se símbolos de uma época, ícones admirados além fronteiras e continentes. Mas a fama é impiedosa, e o tempo não poupa ninguém. Por trás do brilho das câmeras, algo começou a mudar, silenciosa, gradualmente, às vezes quase imperceptível, e de repente inconfundível. Rostos que antes pareciam perfeitos tornaram-se o espelho de um sistema que exige juventude e não perdoa a mudança. Neste vídeo, abrimos um capítulo que muitos prefeririam manter em segredo. 7 das mais conhecidas estrelas venezuelanas, celebradas em toda a Europa e além, e a pergunta que paira no ar, não dita: a aparência delas realmente mudou ou é o olhar do público que nunca quis se conformar com o passar do tempo? 1. Gabriela Spanik. Quando Gabriela Spanik apareceu nas telas no início dos anos 2000, ninguém estava preparado para o impacto que ela causaria. Com La Usurpadora, seu rosto se tornou um fenômeno global. 2 mulheres, um único rosto e uma intensidade que quebrou barreiras e se gravou profundamente na memória de todo um continente. Sua beleza era marcante, quase perigosa. Seu olhar carregava uma tensão que não se podia ignorar. Gabriela não apenas interpretava papéis, ela os dominava. Mas com o sucesso veio outra história, mais incômoda. Os anos passaram e o público começou a notar que seu rosto não correspondia mais exatamente à imagem que antes estava gravada de forma indelével. Mudanças se tornaram visíveis, não de uma vez, mas em etapas. Cada nova aparição parecia mostrar uma versão diferente dela. Comparações se tornaram inevitáveis. Perguntas pairavam no ar, sem nunca serem feitas abertamente. Foi uma decisão consciente, uma evolução ou a tentativa de escapar de um mito que se tornou maior do que a pessoa por trás dele? A própria Gabriela não deu uma explicação definitiva. Ela continuou trabalhando, reinventou-se, voltou com a mesma intensidade, mas com um rosto que era constantemente reavaliado. Talvez sua maior batalha não tenha sido contra o tempo, mas contra a imagem de 2 personagens do passado que o público nunca quis abandonar. 2. Gabi Espino. Gabi Espino se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão venezuelana bem cedo e depois conseguiu dar o salto para as telas internacionais. Sua beleza parecia moderna, autoconfiante e controlada, exatamente a imagem de uma mulher que sabia como se portar diante das câmeras. Séries como Santa Diabla a tornaram famosa também na Europa, mas com o aumento da fama, a maneira de olhá-la mudou. O público começou a analisar detalhes, comparar contornos, resgatar imagens antigas. Seu rosto parecia mais definido, mais rígido, não mais idêntico à lembrança da jovem atriz de outrora. Cada nova aparição pública desencadeava comparações silenciosas. Gabi não explicou nada, e nem precisava. Enquanto sua aparência era discutida, ela continuou a expandir sua carreira e permaneceu presente. Talvez ela tenha entendido melhor do que muitos outros que a visibilidade tem seu preço, e que, nesta indústria, não se critica o envelhecimento, mas sim o desvio de um ideal que nunca foi real. 3. Astrid Carolina Herrera. Astrid Carolina Herrera entrou no mundo da televisão com uma vantagem que poucos possuíam. Como ex-Miss Mundo, seu rosto parecia feito para a câmera, simétrico, impecável, quase intocável. Em produções como La Mulher de Judas, ela não estava apenas presente, dominava cada cena com uma elegância fria e controlada. Mas foi justamente essa perfeição que se tornou um fardo ao longo dos anos. O público começou a perceber que seu rosto estava mudando. Os traços suaves pareciam mais rígidos, a expressão menos familiar. Não foi uma única ruptura, mas várias etapas que dissolveram lentamente a imagem habitual. Astrid nunca falou sobre isso. Ela continuou trabalhando, manteve distância dos rumores e deixou sua carreira falar por si. Talvez o verdadeiro drama não estivesse na própria mudança, mas na expectativa de que um ícone devesse permanecer o mesmo para sempre. 4. Lupita Ferrer. Houve um tempo em que a televisão latino-americana parava assim que Lupita Ferrer aparecia na tela. Nas décadas de 70 e 80, ela se tornou o rosto de toda uma época. Séries como Esmeralda a transformaram em um símbolo de pureza, fragilidade e beleza idealizada,
que repercutiu muito além da Venezuela, também na Europa. Com os anos, sua fama transformou-se em algo mais silencioso. Seu rosto permaneceu na memória do público quase inalterado, quase congelado na nostalgia de uma era de ouro. Justamente por isso qualquer mudança real tornou-se mais difícil de aceitar. Não se falava alto sobre isso, mas as expectativas eram onipresentes. Lupita nunca voltou para explicar ou corrigir algo. Ela permaneceu uma lenda que não queria ser reavaliada. Talvez sua peculiaridade resida precisamente no fato de ter partido antes que o tempo precisasse explicá-la. 5. Patrícia Velázquez. Patrícia Velázquez foi uma das poucas atrizes venezuelanas que conseguiram chegar a Hollywood. Seu rosto era considerado extraordinário, exótico, distante dos padrões clássicos de beleza. Foi essa singularidade que a tornou internacionalmente interessante e lhe garantiu papéis que ultrapassaram o cenário latino-americano. Mas com os anos o público começou a observá-la mais de perto também. Seu rosto parecia alterado, não mais frágil, mas diferente da memória. Cada nova fase trouxe uma nova versão que não se alinhava completamente com a imagem anterior. Patrícia reagiu com distância. Não explicou nada nem defendeu nada. Em vez disso, ela desviou o foco para seu trabalho e seu engajamento fora das câmeras. Talvez sua maior ruptura não tenha sido com a própria imagem no espelho, mas com a expectativa de permanecer a mesma para sempre. 6. Marjorie de Souza. Desde o início, Marjorie de Souza foi uma presença que exigia atenção. Sua beleza parecia dominante, autoconfiante, quase intimidante. Em seus papéis ela encarnava mulheres que sabiam a impressão que causavam, e essa imagem a acompanhou durante toda a sua carreira. Com o aumento da fama, no entanto, o foco mudou. O público começou a comparar seu rosto, a contar as mudanças, a pesar cada nova aparição contra imagens anteriores. Os traços pareciam mais marcados, a expressividade mais rígida, como se sua imagem tivesse passado por várias versões. Marjorie não tornou isso público. Ela permaneceu presente, continuou trabalhando e aceitou que a observação fazia parte de seu sucesso. No caso dela, a própria aparência tornou-se um palco onde expectativas e realidade se encontravam repetidamente. 7. Scarlett Ortiz. Scarlett Ortiz ficou conhecida do público como o epítome de uma beleza calorosa e acessível. Em séries como Miss Três Hermanas, seu rosto transmitia familiaridade, naturalidade e uma doçura silenciosa que gerava confiança imediatamente. Essa imagem permaneceu por muito tempo ancorada na memória coletiva. Com os anos, no entanto, esse rosto familiar começou a mudar. Não de forma abrupta, não dramaticamente, mas gradualmente, justamente porque o público acreditava conhecer cada linha, até mesmo pequenos desvios chamavam a atenção. Comparações surgiram silenciosamente, quase automaticamente, acompanhadas do desejo de reter a imagem anterior. Scarlett não fez disso um problema. Ela continuou trabalhando, deixou seus papéis falarem por si e se esquivou de explicações. Talvez sua história mostre mais claramente que a mudança nem sempre é barulhenta, mas ainda assim é difícil de aceitar quando as memórias são mais fortes que a realidade. Essas 7 mulheres foram mais do que apenas rostos bonitos. Elas foram projeções de sonhos, ideais e memórias que o público manteve por décadas. Talvez a verdadeira crueldade dessas histórias não esteja nas mudanças de seus rostos, mas na incapacidade do público de aceitar a mudança. Pois um rosto pode envelhecer, se transformar, carregar marcas, mas a fama exige imobilidade. Ela exige que os ícones permaneçam para sempre, como os vimos pela primeira vez. E é aí que surge o conflito entre realidade e memória. Agora a pergunta é para você: essas atrizes realmente mudaram, ou é o nosso olhar que não quer soltar? Escreva sua opinião nos comentários e diga-nos qual dessas histórias mais te tocou. Se você se interessou por essa jornada por trás das fachadas da fama, assine o canal e ative as notificações para não perder nenhum novo capítulo.